Uma das primeiras coisas que eu quero falar com vocês é sobre o que que eu achava antes de ter feito a bariátrica, né. Antes de eu pesquisar e tudo, eu achava assim, que a bariátrica ela ia, ser a solução para meus problemas com obesidade. Pensava que só de fazer a cirurgia eu, tipo assim, eu nunca mais ia engordar, ia ficar tudo bem, ia, né, tipo, eu ia acabar meus problemas com obesidade. Mas depois de fazer algumas pesquisas e ter alguns exemplos de pessoas muito próximas a mim, então eu descobri que a cirurgia bariátrica ela ia ser uma ferramenta, né, que ia me ajudar contra a obesidade, mas que ela não iria resolver os meus problemas, né, definitivamente, ou seja, eu precisava fazer a minha parte para que a bariátrica em mim pudesse ser um sucesso. Eu comecei também a observar os pontos que as pessoas, tinham fracassado com a bariátrica, principalmente com a alimentação e com a falta de treino, né, e de responsabilidade. Porque a gente sabe, né, eu, não sou nutricionista, nem sou médica, nem nada, mas pelo que eu entendo e pude observar, é que o que nos faz perder, né, peso é a redução das calorias que a gente ingere consoante com o que você gasta. Então, seja, eu não posso comer calorias a mais do que eu preciso para alimentar o meu corpo, porque as calorias a mais que eu como faz com que eu, faça reserva de gordura. Então, a cirurgia bariátrica, ela nos emagrece por quê? Porque ali você reduz o seu estômago, né? Então, faz a bypass, que é aquela que liga, parece que o estômago ao intestino, não sei bem explicar. E então, faz com que a pessoa diminua o volume de alimento que você consome, e isso faz com que, resulte na sua perda de peso. Então, é isso, né? Você faz a cirurgia bariátrica, você come menos, porque reduz o seu estômago e faz com que você nos primeiros anos, ou seja, até acho que até 2 anos, você tenha ali uma grande perca de peso. Mas, o que que eu descobri? É que se eu não tratasse a minha mente, né, o meu psicológico, e que se eu não aprendesse a comer, né, optar sempre por comidas mais saudáveis, se eu não me suplementasse da forma exata e se também eu não adaptasse treino em minha vida, a cirurgia que eu fiz pode também para mim ser um fracasso, porque assim como foi com outras pessoas, isso pode acontecer comigo se eu não me cuidar. Então isso eu deixo para você que está aí, que é pensando em fazer a sua cirurgia bariátrica, que é uma coisa que você já tem que pensar desde hoje, que a cirurgia bariátrica ela não vai ser a solução para os seus problemas com obesidade, ela vai ser uma ferramenta que vai te ajudar, né, na perca de peso, ou seja, na mudança de vida, né, sobre tratar a obesidade, porque a gente sabe que a gente busca, eh, perder peso, tratar a obesidade, porque a obesidade ela é uma doença que traz grandes consequências para o nosso corpo, né, então a gente tem que tratar para que a gente tenha uma boa saúde. Mas a cirurgia bariátrica ela não é uma mágica e você precisa se esforçar muito para que você também tenha bons resultados e também possa ser um sucesso e você realmente consiga, tratar a obesidade e ficar curada verdadeiramente, né. Então com isso, depois que eu pesquisei tudo e, né, com o meu quadro clínico, eu vi que realmente eu tinha que optar pela cirurgia bariátrica, porque eu vi que eu estava com o meu como é que eu posso dizer? Com a idade, quando eu fiz a cirurgia eu tinha 47 anos, hoje eu já tenho 49. Então com a idade todos nós sabemos que o nosso sistema vai diminuindo, né, o gasto. Com o tempo e com a idade a gente sabe que é muito mais difícil perder peso, então eu fazia dieta, eu treinava, aqui a gente sabe como que é a vida corrida da gente, de trabalho, casa e tal, e mesmo assim eu não conseguia eliminar peso da forma que eu precisava. Às vezes eliminava 1 quilo, 2, mas eu continuava sempre acima do peso. Quando eu operei eu estava com 100 quilos. Então era muito mais difícil para mim trabalhar. E por isso que eu optei pela cirurgia. Às vezes a pessoa, né, uma pessoa tem um organismo diferente do outro, faz lá a dieta, consegue, né,
eliminar o peso e consegue manter. E eu não consegui, isso era uma coisa muito difícil para mim. Então, por isso que eu optei pela cirurgia bariátrica. E os contra que eu acho é só isso, é sobre, o que é a parte negativa que eu achei da cirurgia bariátrica? Foi apenas alguns pontos, tipo, eu tive uma perca de peso de cabelo muito grande, eu achei que meu cabelo ficou muito mais fraco, e mesmo eu suplementando, ainda acho que ele é fraco, e também as minhas unhas, às vezes, eu acho que também ficou bem mais fraca, né? O que eu posso dizer mais de pontos negativos? Não, quase não tenho pontos negativos, porque assim, eu não me preocupo com a forma como eu fiquei para me alimentar, ou seja, eu ainda tenho muita dificuldade em comer, principalmente comida mesmo, né? O arroz, o feijão, a carne. Eu sempre, agora eu tô começando mais ou menos a conseguir comer os três juntos, tipo arroz, feijão e carne. Mas até há uns 3 meses atrás eu tinha que comer, às vezes só o arroz e o feijão, e depois eu deixava passar um pouco e comia a carne. Ou então eu comia primeiro a carne e deixava passar assim, uma meia hora, 1 hora, e aí eu conseguia comer o arroz e o feijão. Verdura, eu não conseguia fazer uma alimentação completa, tipo arroz, feijão, carne, verdura, não. Eu tinha que ir comendo aos poucos, porque não descia. Tipo, se eu tentasse, mas se eu forçasse, eu vomitava. Até hoje, se eu forçar, eu como 3 colheres de arroz e 1 colher de feijão. Se eu colocar mais do que isso, que eu vomito. E aí, quando eu coloco assim, 3 colheres de feijão, de arroz e 1 de feijão, eu como, aí deixo passar. Agora eu tô deixando passar tipo 15 minutos, aí eu vou lá, eu consigo comer tipo 4 pedacinhos de carne. As tiras de carne, né? 4 pedaços ou 5. E aí, se não, o líquido foi uma coisa que antes eu já não tomava quando eu comia, e agora pior, porque agora que não vai mesmo. Se eu colocar o líquido, água ou suco, que eu não tenho um hábito de beber suco nas refeições, era mais água, mas eu deixei, por quê? Porque se eu forçar, tipo, a refeição, tomar água depois da refeição, eu vomito. Então, isso é uma coisa que para muita gente fica difícil, né? Eu vejo muitos relatos de pessoas que ficam desesperadas porque não conseguem comer, mas para mim não, eu levei de boa, porque quando eu operei, eu pesquisei muito e também eu já tinha em mente, né? Eu operei para isso, eu fiz uma cirurgia no meu estômago, então vai ter toda uma adaptação. E hoje eu vejo, depois de 1 ano e 9 meses que eu fiz, eu vejo que cada dia que passa, o meu estômago já tá aceitando mais a comida. E uma coisa que eu também tenho dificuldade, que eu não quero esquecer de falar para vocês, é sobre aquele iogurte Iopró. E todo iogurte que ele tem mais proteína, eu não me sinto bem, eu me sinto mal disposta do meu estômago. Eu tomo a proteína, ou seja, o whey, com leite, né, com leite não, com bebida de soja, que faz tempo que eu não uso leite de gado, né, de vaca. E eu tomo mais a bebida de soja com a proteína, ou eu tomo o whey com frutas, né? Eu faço lá um preparo com aveias e eu misturo lá. E iogurte só se for o natural, então o que eu compro que é também da proteína de soja, que não me faz mal. Os outros, ou seja, tudo que tem lactose, eu senti que depois da cirurgia eu fiquei tipo assim, eu me sinto mal disposta do estômago quando eu bebo leite de vaca e quando eu como outro iogurte, quando eu tomo, né? Quando eu consumo outro iogurte e o Iopró e outros que tem aquele que é mais o nível de proteína, e também me sinto mal disposta. Não sei explicar o motivo, mas eu sinto mal disposta. Eu nunca tenho uma rotina de alimentação e é uma coisa que eu tô querendo me adaptar sobre isso, né? Que eu sempre fui muito desregulada com a minha alimentação e ainda hoje eu ainda não consigo, por isso que eu quase não faço vídeo aqui de um dia da minha alimentação, porque geralmente é muito, como é que, é muito intuitivo, ou seja, nem tudo eu quero comer,
Às vezes eu coloco lá um prato, no dia eu não consigo, principalmente se eu estiver fazendo o turno da noite. Eu fico com o estômago muito sensível, não consigo me alimentar direito nesse turno. Então, por isso, assim, tudo que eu vou postar aqui nas minhas redes sociais, eu quero postar a verdade para que vocês possam ter noção de como que é uma vida pós-bariátrica. Eu não quero falar nada de ilusão. Então, é assim, como a minha alimentação ainda não é uma alimentação mesmo, como é que fala? Balanceada ao ponto de ser um exemplo para vocês, então eu não me vejo com direito de estar postando, porque eu também não vou inventar. Eu posto mais ou menos aquele dia que eu conseguir fazer aquela alimentação equilibrada da forma que é, então nesse dia eu realmente vou postar para vocês. Mas até agora ainda não consigo, porque tem dia que eu consigo, tipo, almoçar e não consigo jantar, né? Ou seja, tem dia que eu consigo almoçar, mas não consigo lanchar. Tem dia que consigo lanchar e, né, e é assim, é assim a minha vida, né, pós-bariátrica. Antes não, eu comia muitas quantidades de comida né, pão e tudo. E outra coisa também, eu como pão, eh como pão, gosto de comer pão com manteiga de manhã, que é uma coisa que eu não quis tirar da minha vida, tipo assim, eu não quis fazer aquela dieta restrita, já porque eu já tinha problema antes, então eu tô preferindo fazer uma reeducação alimentar, não é tipo assim, tirando as coisas, eu só parei de consumir aquilo que me faz mal, que eu fiquei sensível depois da bariátrica. Esses são os meus pontos, assim, alguns pontos negativos, né, que eu falei aqui para vocês sobre a minha cirurgia bariátrica, sobre a minha alimentação, que ainda não é, né, não consigo fazer uma alimentação realmente como deve ser. E também não consigo, eh, e também sobre o meu cabelo, que ficou mais fraca, minhas unhas ainda sinto que é muito fraca. E vou falar agora dos pontos positivos que eu achei, que é muito mais do que negativo. Quando fui fazer a cirurgia bariátrica, eu estava diabética, já estava tomando aquele medicamento para diabetes, a metformina, já estava há 2 anos tomando essa medicação. Quando eu fiz a bariátrica, 3 meses depois, eu já não tinha mais a diabetes, já tinha, né, eliminado total. Eu me sinto bem mais disposta, porque eu carregava quase uma pessoa a mais, né? Porque quando eu fiz, eu estava com 100 quilos, agora eu estou com 59. Então, é quase uma pessoa a mais que eu carregava. Então, hoje, até para mim trabalhar, é muito melhor. Então, por isso que eu falo para vocês que todos aqueles contra da bariátrica, ele supera. As partes melhor supera, porque os contra é bem menor do que o ponto positivo de se fazer uma cirurgia bariátrica. Apesar que as pessoas falam, não faz a bariátrica porque você vai ficar feia, vai ficar velha, vai ficar isso e aquilo. Só que assim, gente, a cirurgia bariátrica, ela não é feita só por causa da estética. Uma pessoa, quando vai fazer a cirurgia bariátrica, é porque também está com problema de saúde. Então, por dentro é que é o mais importante, ou seja, eu era uma pessoa diabética, hoje eu não sou mais. Antes eu tinha muito mais dificuldade para me locomover, hoje eu não tenho, igual agora eu estou trabalhando numa fábrica. Quem trabalha em fábrica sabe como é corrido. Então imagina eu ter que carregar quase uma pessoa a mais no corre-corre de uma fábrica, né? Então é por isso, quando você for fazer essa cirurgia bariátrica, ou quando você vê alguém falando que vai fazer a bariátrica, antes de você criticar, você descubra por que a pessoa está fazendo a bariátrica. Porque nem sempre a pessoa, acho que 99% das pessoas que fazem a bariátrica, ela está fazendo por causa da estética. Ela vai estar fazendo, eu tenho quase certeza que ela vai mais fazer por causa da saúde, né? Que deve não estar bem, com certeza, porque a obesidade, ela é uma doença. Então, os meus pontos positivos são maior do que os meus pontos negativos. É só uns detalhes que eu estou falando, não estou a reclamar da cirurgia, estou falando só de alguns pontos que eu achei negativo, mas que com certeza, com a suplementação que eu faço,
que tenho responsabilidade para isso, com certeza daqui a um tempo vai melhorar, porque o tratamento, ele tá vindo de dentro para fora, né? Eu tô mais preocupada com o meu tratamento de dentro para fora do que tô preocupada com a minha estética. É claro que eu vejo que, como, né, tem muito excesso de pele no rosto, alguns excessos de pele no corpo, mas isso não me preocupa porque eu sei que isso eu posso resolver depois. O que mais me preocupava mesmo era a saúde que eu tava. Então eu vejo que o meu condicionamento físico não tem nada a ver com a pessoa que eu era há 1 ano e 9 meses atrás. É totalmente diferente. Hoje eu subo uma escada, eu não sinto cansaço, ou seja, não é o cansaço nas pernas, é o cansaço quando você sabe que, né, quando a gente tá acima do peso, o cansaço que a gente sente por subir uma escada é um cansaço tipo do coração acelerado, que a gente fica até com a língua para fora, porque é muito mais difícil, porque, né, os nossos órgãos interior estão cheios de gordura. Então, isso é muito difícil. E hoje eu já não tenho, né? Eu já fiz a minha biopendância há uns meses atrás. Eu tô com um nível muito baixo de gordura no corpo, né? Nos meus órgãos internos. Então, isso para mim é a maior vantagem de ter feito a bariátrica e ter tido um resultado desse. Então, esse é o meu relato de hoje, né, para que o vídeo não fique tão grande, que já está com 16 minutos. Esse é o meu relato, né, pós-bariátrica, as vantagens que eu achei e as pequenas desvantagens, que se você por acaso for fazer, você já sabe, né, mais ou menos como pode ser o seu, porque você não pode basear com a minha experiência, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, clica aqui, me segue para mais conteúdos, né, falando sobre a minha experiência como bariátrica, minha rotina como bariatricada, ok? Até logo!